Glória ao nome do Senhor. Que maravilha, irmãos. Que maravilha sentirmos a presença do Senhor. Receba já a tua cura. Receba já a tua bênção nesta manhã. Irmãos, quando nós entramos na casa do Senhor, nós adoramos, exaltamos o nome do Senhor. A minha carne treme aqui, irmãos, nesta manhã. E não importa, irmão, seja num culto de ensinamento, escola bíblica dominical, as pessoas não entendem isso. O poder, a atuação do Espírito Santo é tão magnífica, é tão tremenda, aleluia, que nós sentimos a presença do Senhor nesta manhã. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade, aleluia. Receba a tua bênção já nesta manhã, oh glórias. Bom é nós estarmos aqui, irmãos, na casa do Senhor. Meus queridos, hoje nesta manhã nós vamos estar... Podem se assentar, meus queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa sequência da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição número 11. Vamos estar falando um pouquinho sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros. Maravilhoso Deus. Eu gostaria de ler um texto, irmãos, e que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 15, nós vamos ler o versículo 40 e o 41. E depois nós vamos entrar no capítulo 16, a partir do versículo 4 até o 8. A santa palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim, capítulo 15 de Atos, o versículo 40 e o 41, diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. No capítulo 16, a partir do versículo 4, diz assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor. Espírito Santo, ilumina nossa mente, nosso coração, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Fala a cada um dos Teus filhos, a cada um de nós, nos fortalecendo nesta manhã, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um texto maravilhoso, uma lição maravilhosa, a segunda viagem missionária. E nós temos aqui, irmãos, um esboço dessa lição, que nós vamos falar um pouquinho sobre o novo tempo, novos obreiros, novas conversões, novas perseguições, novos desafios, né? Um itinerário das cidades de Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, novas lições, o valor de uma pessoa cantando no escuro, a consolidação da obra. Bendito seja o nome do Senhor. E os objetivos desta lição, nesta manhã, 3 objetivos práticos, irmãos. Obedecer à direção do Espírito Santo. Importantíssimo isso daqui, obedecer à direção do Espírito Santo. Segundo, descrevermos o itinerário da segunda viagem, os locais onde eles passaram. E terceiro, praticar as lições tiradas dessa segunda viagem. Oh glórias! Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus, aleluia.
A introdução diz assim, irmãos: a segunda viagem missionária começa em Atos 15 e versículo 36 e vai até ao capítulo 18 e 22. Agora, duas duplas são formadas, embora o foco de Lucas se volte apenas para Paulo e Silas. A fé dos cristãos é confirmada e novos campos são abertos. Bom, quando a gente volta um pouquinho, retrocede aqui, essa separação que houve entre Paulo e Barnabé acabou se transformando em bênção. Pois, ao dividirem-se, eles acabaram percorrendo uma área, uma extensão geográfica muito maior, muito mais ampla, né, do que eles haviam planejado. Barnabé vai levar ali consigo João Marcos em direção Chipre, e Paulo agora convida Silas, e eles vão seguir numa direção às regiões da Síria, Cilícia. Depois eles voltam a Galácia, em uma cidade chamada Listra ali. Paulo vai conhecer um jovem cristão chamado Timóteo e também convida para se juntar-se a ele nessa missão. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente aprende aqui, irmão, que essa separação ela produziu pelo menos um resultado positivo. Eles duplicaram os seus esforços missionários. Houve uma duplicação dos esforços missionários. Uma equipe foi para Chipre, outra equipe ficou ali, estendendo uma área, uma região. E a gente aprende aqui que Deus ele pode usar mesmo os nossos erros para alcançar seus propósitos soberanos. Mesmo quando quando acontece alguma coisa, Deus ele utiliza isso para alcançar os seus propósitos que são soberanos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o tópico primeiro, irmãos, um novo tempo. Deus dirige Paulo através de negativas, deixando claro que nem sempre aquilo que queremos está de acordo com a sua vontade. Atos 16, 6 e 7 é o texto que nós lemos. E não é o plano de Paulo que prevalece, mas a vontade de Deus, porque Ele é o Senhor e não nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o Senhor nosso Deus é aquele que nos orienta e nos direciona. Sempre, sempre através do seu Santo Espírito. O Santo Espírito do Senhor. Talvez a gente pense assim, meu Deus, a minha vontade é essa, é enviar missionários, é começar uma obra, um trabalho naquele bairro, naquela cidade, naquele país. Olha só, ali é um lugar estratégico, ali é um lugar bom, ali é um lugar onde vai dar resultado, né? Ali que está a prioridade. E essa é a nossa vontade, irmãos. E somente depois da gente dar alguns passos específicos na direção do Senhor e na vontade do Espírito Santo é que devemos fazer algo. Aqui está um segredo, esse é um segredo para a igreja. E aqui nós nunca devemos esquecer disso. É sempre o Espírito Santo quem deve guiar e conduzir a igreja, a obra missionária e toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Sempre procurarmos orientação no Senhor, se esforçando sempre e não desistindo jamais. Sempre perseverando, irmãos. Quando nós lemos o texto aqui, Paulo e os seus companheiros, Silas e Timóteo, eles enfrentaram contratempos e negativas da parte do Senhor. No caso específico desse texto aqui, foi da parte do Senhor. Não foi o inimigo, não foi o diabo, mas foi da parte do Senhor. Eles encontraram essas negativas, esses contratempos. E o Senhor, irmão, foi direcionando Paulo e seus companheiros e Paulo continuou procurando fazer a obra do Senhor até ele achar a porta que se abriria. Isso tem a ver com perseverança. Essa lição ela nos ensina a perseverarmos. A gente precisa entender e estar sempre sensível à direção do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. É ter essa intimidade, ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Eu costumo dizer assim, é você ter aquele canudinho com Deus, né? É você ter aquela sensibilidade, você estar sensível à voz do Espírito, é você ter o seu momento com Deus. A gente chama de canudinho, seu canudinho com o Senhor. E
a nossa direção, aquilo que queremos, essa lição nos dá a entender que nem sempre está de acordo com a vontade do Senhor. Então, irmãos, não é a nossa vontade, tem que ser sempre a vontade e a direção do Senhor. A direção de Deus deve prevalecer, sempre prevalecer. Amém, meus queridos? Se a direção do Senhor para a igreja for da vontade do Senhor, que a igreja atravesse, passe a Macedônia, então vamos lá, a igreja vai atravessar a Macedônia. Ô glória! O importante é que seja na direção e na vontade do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então a nossa oração é: Senhor, vem, Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos dá a tua direção, nos mostra, meu Deus, o caminho, nos mostra, meu Deus, aonde é, o que devemos fazer. Essa é a nossa direção que temos que ter da parte do Senhor. Paulo e seus companheiros, irmãos, haviam batido na porta que dava para a Ásia. Mas naquele momento não era ali que o Senhor queria naquele momento ainda. Eles vão para Bitínia. Haviam batido na porta que dava para Bitínia, mas novamente não era ali o lugar que o Senhor queria naquele momento. Olha que interessante. E Paulo continuou batendo numa porta, batendo nessa porta. Vamos continuar. Foi perseverando na vontade do Senhor, até que ele encontrou a porta que o Senhor queria que ele e seus companheiros entrassem, irmãos. Oh, glória! E foi em Troade. Lá em Troade que Paulo bateu em mais uma porta e dessa vez ela se abriu amplamente. Oh, glórias! Pois essa era a vontade e a direção dada pelo Senhor. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Olha o texto. Atos 16, versículo 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É aqui, irmãos. Oh, glórias. Então, eles vão, irmãos. Eles estão ali na Ásia, eles vão para Bitínia, não é ali, tentam, batendo nessas portas, e de repente eles vão para Troade. De Troade, eles vão atravessar o mar Egeu, passar pela uma ilha chamada Samotrácia, vão chegar a Neápolis, e de Neápolis eles vão chegar na cidade de Filipos, que era a porta de entrada da Europa. E ali começa então essa segunda viagem missionária. Então começa um itinerário, começa a acontecer coisas maravilhosas. Isso é lindo da parte do Senhor. Isso é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Primeira parte aqui, irmãos, desse tópico primeiro, vão aparecendo novos obreiros. Atos 16, 1 a 4. Chegou também a Derbe, Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A partir desse episódio, irmão, ficamos conhecendo Silas, também companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária, e Timóteo, colaborador predileto e companheiro fiel até a sua morte. Também conheceremos o casal Priscila e Áquila, dedicados colaboradores do apóstolo. Deles, Paulo vai dizer que arriscaram a sua vida. Paulo chama de meus cooperadores. Que título lindo é esse, irmãos? Maravilhoso. Então vai aparecendo novos obreiros, Deus vai chamando novos obreiros, novas pessoas aqui. Bom, falar um pouquinho sobre esses obreiros, né? Silas, que foi um membro da igreja de Jerusalém, exerceu um papel maravilhoso na igreja. A história de Silas na Bíblia começa ali no livro de Atos, capítulo 15, versos 22 e o 32. E Silas é conhecido, né, entre nós os cristãos, a maioria dos cristãos conhece Silas com a sua parceria com o apóstolo Paulo, da passagem, né, que eles estão ali no cárcere, né, eles vão louvar ao Senhor, apanharam, foram açoitados, Paulo e Silas na prisão. Mas Silas foi um profeta, irmãos, da igreja de Jerusalém, que com a sua pregação da palavra exortava
ele encorajava, fortalecia os fiéis. Assim como Paulo, Silas também tinham uma cidadania romana, está lá em Atos 16, versículo 37 ao 39. E Silas, irmãos, acompanhou o apóstolo Paulo pela Síria, Ásia, Macedônia, Tessalônica. Então vai aparecendo esses novos obreiros, Deus vai chamando, selecionando, colocando essas pessoas para fazer a obra. Outro, Timóteo, 2 epístolas neotestamentárias são endereçadas a ele, 1ª e 2ª Timóteo. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre Timóteo no Novo Testamento. E muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando o seu bom exemplo como jovem obreiro, como um jovem cristão que dá um bom exemplo. Timóteo foi um jovem líder da igreja. Muito provável que ele tenha nascido em Listra, uma das cidades romanas da Galácia, próxima de Derbe, conhecida como cidades da Licaônia. O pai de Timóteo, a Bíblia diz que ele era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias. Está lá em Atos 16 e 2 Timóteo 1. E provavelmente elas tenham se convertido, irmão, durante a primeira passagem do apóstolo por Listra e Derbe, lá no capítulo 14. Então, a Bíblia vai nos mostrando sobre a separação de Timóteo para o ministério. Paulo e os anciões locais vão orar sobre ele, impondo-lhes as mãos. E então ele recebeu um dom espiritual que capacitou para o seu ministério. Está lá nas epístolas, na 1 de Timóteo e 2 Timóteo 1, e 6, e 4 e 14. Timóteo foi um exemplo de membro da igreja, foi um exemplo de jovem cristão, e Timóteo foi um exemplo de liderado, de obreiro e de líder. Bendito seja o nome do Senhor. E assim vão surgindo, irmãos, esses novos obreiros. A obra de Deus é feita por gente assim, de caráter, consagrado, fiel, pessoas dignas, que inspiram confiança. Nessa viagem também vai ser mencionado Apolo, homem eloquente. Também Priscila e Áquila vão aparecendo aqui, irmãos. E todos nós sabemos que Paulo foi um grande apóstolo e a sua obra foi gigantesca, mas o que teria conseguido realizar sozinho? Não tem como. Por isso, toda igreja bem-sucedida tem muitas mãos, muitas mentes, muitos corações envolvidos na obra e que vão ajudando. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu falar um pouquinho também aqui sobre Priscila e Áquila, São novos obreiros que estão aparecendo. Eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu natural do Ponto, e ele trabalhava fabricando tendas, ou seja, trabalhava com um couro. Ele e a sua esposa Priscila moravam em Roma, mas quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos de Roma, Priscila e Áquila, eles migraram para a cidade de Corinto. E foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. Ali eles continuaram exercendo o trabalho da fabricação de tendas, e Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois ele também tinha esse mesmo ofício. Olha aqui, juntou ali, irmãos, se conheceram, e Paulo os ensina o caminho da fé, eles aceitam Jesus como Senhor das suas vidas. A amizade entre eles, entre Paulo e este casal, se tornou muito forte, o vínculo entre eles era tão grande, que em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas em favor do apóstolo, lá em Romanos 3, 16, 3 ao 4. Então, quando Paulo partiu para Éfeso, Priscila e Áquila o acompanharam também, e o casal permaneceu naquela cidade por um período consideravelmente longo. Glória ao nome do Senhor. Aí surge o Apolo, era um evangelista, apologista, líder também da igreja, amigo do apóstolo Paulo. Apolo era um judeu de Alexandria, irmão, do Egito, eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito, instruído no caminho do Senhor. E em 54, depois de Cristo, ele viajou para Éfeso, onde ensinou corajosamente na sinagoga. No entanto, naquela época, o entendimento de Apolo sobre o evangelho era, vamos dizer assim, não era completo. Porque, diz o texto, uma vez que ele só conhecia apenas o batismo, até o batismo de João. E ele ainda não conhecia toda a magnitude, da morte e ressurreição do Senhor. Então ali Áquila e Priscila, para você ver que coisa linda. Amigos de Paulo, eles vão passar ali algum tempo com Apolo e vão preencher essas lacunas. E essa compreensão de Apolo vai
vai ficar completa. Bendito seja o nome do Senhor. E Apolo agora estava armado, estava municiado com a mensagem completa do Evangelho. E imediatamente ele começa então um ministério de pregação, foi usado por Deus como apologista efetivo do Evangelho. Apolo viajou pelas regiões da Acaia, seguiu rumo a Corinto, lá no capítulo 19, irmãos, onde ele foi regando o que o apóstolo Paulo foi plantando ali. Apolo vem regando e o Espírito Santo, Deus vai dando crescimento daquela obra, e ali a igreja vai crescendo, a igreja vai tomando, irmãos, a igreja vai tomando corpo, a igreja vai se fortalecendo. Bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia, oh glórias, glória ao nome do Senhor. Nós entramos aqui, irmão, na parte 2 do primeiro tópico, novas conversões. Então falamos de novos obreiros, novo tempo, novos obreiros, novas conversões. Diz aqui Atos 16:5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Em várias ocasiões, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas faz uma interrupção e acrescenta um pequeno resumo da vida da igreja. Em 16:5 faz isso novamente, dizendo que a igreja era fortalecida e crescia em número. Bendito seja o nome do Senhor. Em Filipos, quando eles atravessam o mar Egeu, de Troade, eles têm essa visão do Senhor. A porta abriu-se amplamente, atravessam o mar Egeu, chegam ali na cidade de Filipos. E em Filipos nós temos a conversão de Lídia, a do carcereiro, da jovem escrava liberta dos demônios. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu acho lindo isso em Deus, porque ele está vendo, ele vendo lá na frente, irmãos. Ele viu que eles estavam batendo em várias portas ali, mas Deus já estava olhando lá do outro lado do mar Egeu, na cidade de Filipos, perto, próximo às margens de um rio, e Deus vai enviar esses homens ali, porque tem vidas sedentas, tem vidas que vão ser alcançadas ali, e que vai ter um propósito gigantesco ali na obra do Senhor. Oh glórias! Eu queria falar um pouquinho, irmãos, aqui sobre, que aqui em Filipos nós temos a conversão de Lídia, a do carcereiro, a da jovem escrava liberta dos demônios. Olha que situação. Aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16. Olha que interessante a gente entrando nesse ponto específico. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Irmãos, a gente aprende algumas coisas aqui, alguns pontos importantes, porque quando Paulo e Silas eles iniciaram seus trabalhos de oração, de missão, o mundo, o reino espiritual do mal já se levantou. E aconteceu que, indo nós à oração, já se levantou uma pessoa ali, possuída por um espírito de adivinhação, e ficou no caminho, seguindo eles. Então, já começa a se manifestar. E a oração, irmãos, o anúncio da palavra, vai atingir as mulheres. Lídia vai ser batizada com a sua casa. E Satanás, irmãos, ele detesta quando se inicia um trabalho missionário, que tenha oração, que tenha a direção do Espírito Santo, porque quando há o anúncio das boas novas de salvação, revestimento de poder através da oração, a atuação do Espírito Santo, irmão, o inimigo detesta isso. Ele faz o reino do mal se levantar. E uma das estratégias do mal para impedir o servo de Deus, antes deles começarem a orar, eles estavam indo à oração. Uma das estratégias do mal está aqui, irmãos. Indo nós à oração, o inimigo já usa uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Qual que é a estratégia do mal aqui, irmão? O diabo estava querendo lançar o orgulho,
aplausos. Opa, eu já estou forte, somos servos de Deus Altíssimo, então para que nós vamos orar? Eu já estou preparado mesmo, os holofotes, os elogios, eu nem preciso orar. O versículo 17, né? São servos do Deus Altíssimo. Então, irmãos, toda vez que nós, como igreja, se propomos a orar, buscar a Deus, para se fortalecer espiritualmente, se propor a pregar o Evangelho, fazer missões, anunciar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus, tenha uma certeza, irmãos, o reino do mal, ele se levanta. Mas a mesma certeza também nós temos 100 vezes mais de que o nosso Deus, o Senhor da igreja, aleluia, Ele está direcionando, Ele está proporcionando um momento ali para que haja libertação, cura, que haja, meu Deus, que haja prisões sendo quebradas, cadeias sendo quebradas na vida de pessoas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. De alguma maneira, irmãos, de alguma forma vai se levantar. Haverá retaliações do inimigo, às vezes antes mesmo de estar em alguns lugares. A gente tem algumas dessas experiências, nós temos algumas dessas experiências. Às vezes você vai falar com alguém, de repente, naquele dia, naquela hora, acontece tanta coisa, tantos imprevistos, tantas coisas, porque aí você começa a entender. Então, só oração, só essa sensibilidade, irmãos, de estarmos com Deus na presença do Senhor. O inimigo de nossas almas, ele sabe do que homens e mulheres revestidos do Espírito Santo e na oração e na palavra de Deus são capazes de fazer quando se anuncia o Evangelho, irmãos. Ele sabe disso. Porque vai haver libertação, vai haver cura, cegueira espiritual vai cair, vai ter que ir embora, vai entrar alegria naquela vida, vai entrar salvação naquela casa, naquele lar, vai haver boas novas. E o inimigo não quer isso. Então o reino do mal, ele vai fazer tudo para impedi-lo. Usar diversas situações, palavras, afrontas, injustiça, até mesmo agressões físicas, irmãos. Como aconteceu, como vai acontecer aqui na frente, né? Na prisão, com Paulo e Silas vão ser açoitados, vão ser lançados de um cárcere, vão ser açoitados e amarrados ali, presos num cárcere. Então, isso aqui são pontos interessantes, irmãos. Que o foco nosso é de estarmos na palavra de Deus. Se o foco da mensagem, irmãos, saísse da palavra do Senhor, aí não tem valor nenhum. O foco tem que estar na palavra do Senhor, tem que estar na direção do Espírito. Alguém pode até dizer, mas como ela acertou, ela adivinhou, né? Esses homens eram servos do Deus Altíssimo mesmo. Ela estava falando a verdade. Mas aqui, irmãos, o que o inimigo estava fazendo para impedir é isso. O que foi dito pela boca da jovem a respeito de Paulo e os demais irmãos, era verdade? Era verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas o grande problema, a grande dificuldade, a informação estava procedendo de um demônio usando a boca de uma jovem. Espírito de adivinhação. E Paulo, pelo Espírito Santo discernindo isso, expulsa aquele espírito maligno. Se Paulo aceita numa boa o testemunho desse demônio, estaria abrindo lugares e ligando a pregação das boas novas com coisas que são contrárias à verdade, à palavra de Deus. Paulo estaria ligando as atividades demoníacas com a adivinhação, com o Evangelho. E por isso ele repreendeu e expulsou aquele demônio ali. Glória a Deus. Então isso traria grandes prejuízos para a mensagem a respeito da salvação. Então a luz e as trevas não se misturam. A luz e as trevas não tem como compactuar, andar junto, irmãos. Paulo e Silas, irmãos, vão ser açoitados e presos. Oh, meus irmãos. Nós vemos aqui então que aonde essa atuação do Espírito Santo chega, e lá Deus vai libertando Lídia. A vida do carcereiro também, irmãos, foi algo maravilhoso que Deus fez. Sua família, sua casa, as pessoas. Lídia foi batizada. Então, o mover de Deus agindo aqui, irmãos. Novas conversões acontecendo. Em Tessalônica, irmãos, diz aqui a continuação do texto aqui da revista. Em Tessalônica, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosas multidões de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Em Bereia é dito que muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Em Corinto, irmãos,
Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam, eram batizados. Oh, glória! Olha a situação aqui, irmão. Crispo, né? O principal da sinagoga lá em Corinto. Paulo, ele chega ali e ele começa a pregar, a falar do Senhor Jesus ali naquela sinagoga, e causa aquela agitação, e de repente, Crispo, o principal da sinagoga, irmãos, creu no Senhor. E ali fica aquele negócio, olha, depois que aconteceu aquela agitação, se eu não me engano, 3 sábados ali, aquela agitação naquela sinagoga, e Crispo creu. E quando chega ali e fala, olha, Crispo, se você quiser continuar, né, aqui na sinagoga, com a sua liderança religiosa aqui, você pode ficar. Mas se você optar por essa escolha de você aceitar o que Paulo estava falando, o que Paulo estava pregando para ele, e Cristo, irmãos, aceita o Senhor Jesus, aceita a mensagem ali, e não só ele, mas toda a sua família. Oh, glória! E toda a sua casa. E ali muitos dos coríntios, ouvindo, criam também e eram batizados. Maravilhoso Deus. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Jesus maravilhoso. Essa pessoa, irmãos, Crispo, ele foi surpreendido, né? Um líder da sinagoga. A mensagem de Paulo havia alcançado o coração de Crispo. Quando Paulo foi expulso da sinagoga, Crispo foi confrontado então com essa escolha. Ou você permanece, ou então fica na sinagoga com a segurança do seu papel religioso, ou então abertamente ele poderia declarar sua fé agora em Jesus. E a escolha de Crispo é em Jesus. Se tornou também uma decisão familiar, e toda a sua família, e também muitas pessoas seguiram o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Paulo até o batizou, irmãos. Lucas atribui a Crispo uma fé pública, e que a decisão de Crispo abriu um caminho que outros confiassem em Jesus. Olha que maravilhoso. Então a gente começa a entender, está vendo esse mistério da direção do Espírito Santo, dessa sensibilidade de ouvir a voz de Deus levantar novos obreiros, novas conversões. Paulo está lá com seus companheiros, bateram na porta da Ásia, não era lá. Vamos subir para Bitínia. Ah, não é na Bitínia também. Bateram na porta, não é ali também. Continuaram perseverando. De repente, vamos para Troade. Lá em Troade, Deus dá a visão e a porta se abriu e eles vão atravessar. E chega ali em Filipos. E essa porta ela vai se abrir, porque ali na beira de um rio vai ter Lídia, vai ter o carcereiro, vai ter essa jovem, vão ser libertos, vão ser batizados, tem cura, tem salvação, tem libertação. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmão, segue. Aonde a palavra de Deus é pregada, Jesus salva, transforma. E Paulo vai dizer depois que sua única preocupação em Corinto era concernente ao saber exclusivo de pregar a Cristo e este crucificado. 1 de Coríntios 1, 18 ao 23. Eis a razão do seu sucesso. O que temos pregado, irmãos? O que temos pregado? Nós temos que pregar a palavra, a cruz, a mensagem da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Existem muitos lugares, irmãos, onde o povo só quer um evangelho de fofura, um evangelho de algodão doce, né? Mas o evangelho é muito mais do que isso. Vai muito mais além. Não é só um evangelho de fofura, algodão doce. É um evangelho de renúncia. Quem quer seguir a Jesus tem que renunciar à sua vida, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Então, pregar a Cristo e este crucificado é falar do Cristo crucificado, é falar do único e verdadeiro evangelho que salva todo pecador que nele crê. É a essência do cristianismo, irmãos, é a mensagem da cruz. É a doutrina que o diabo mais detesta e tem sido combatida por todos os séculos. A cruz impõe e expõe a derrota do inimigo e o faz recuar em completa vergonha, porque na cruz
O sangue de Jesus foi derramado para nos libertar, para nos resgatar. Aleluia. E a história não fica só na cruz, porque Jesus morreu e Ele ressuscitou com poder e glória. Ele é o Senhor da igreja. Ah, Jesus maravilhoso. A obra da cruz revela a beleza de Cristo, irmão. Seu caráter justo revela o amoroso coração de Deus e a horrenda face do pecado na vida do homem. A cruz é a única solução ao terrível problema do pecado. Todo o Velho Testamento aponta para a cruz. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para a cruz. Para o único e suficiente sacrifício pelos nossos pecados. Deixar de pregar o Cristo crucificado é o mesmo que deixar de pregar o Evangelho que salva o pecador do pecado e da morte. A mensagem da cruz é a mensagem do amor e do perdão de Deus para com todos os pecadores e perdidos. Sem ela, irmãos, os pecadores jamais serão salvos. Somente pela cruz o pecador é renascido no Espírito e passa a ter comunhão com Deus. A doutrina do Cristo crucificado é a grande peculiaridade da religião cristã. Outras religiões têm leis, têm preceitos morais, têm formas de cerimônia, recompensa, punição, mas essas religiões não podem nos relatar sobre um Salvador que morreu numa cruz e ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou com poder. E essas religiões não podem nos mostrar a cruz. A cruz é a coroa e a glória do Evangelho, é a alegria da nossa salvação. Um pregador que não fala do Cristo crucificado deve, de igual modo, poder explicar o sistema solar sem sequer mencionar o sol. Pregar o Evangelho sem a cruz é o mesmo que um pintor querer pintar um quadro sem um pincel e tintas. É o mesmo que um soldado querer ir a uma guerra sem armas. É o mesmo que um faminto estar à mesa, mas estar sem comida. A cruz foi a única alavanca que virou o mundo de cabeça para baixo e fez os homens renunciarem os seus pecados. Se a cruz, irmãos, a sua mensagem não puder salvar o pecador, então nada mais o fará. Nada mais. Não há salvação fora da cruz. Não pode compensar a falta da cruz. Sem ela, corações escuros não vão ser iluminados. Corações orgulhosos não vão ser humilhados. Corações em pranto não serão reconfortados. Corações desfalecidos não serão alegrados. Corações de pedra não serão substituídos pelos corações de carne. Jamais haverá salvação e mudança de vida, irmãos. Por isso, sim, nós amamos a mensagem da cruz. Até o hino 291, a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que temos pregado, irmãos? É este evangelho, o evangelho do Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas o Cristo que ressuscitou. Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, mas ele ressuscitou com poder e glória. Aleluia. Irmãos, novas perseguições. Então, nós falamos aqui de um novo tempo, novos obreiros, novas conversões, mas também teve novas perseguições. No tópico 1 aqui, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, irmãos. Diante das conversões de almas perdidas, encontrando salvação, Satanás coloca novos obstáculos. Paulo e Silas, eles são presos, irmãos. Qual o crime? Pregar o evangelho e libertar uma jovem das garras do demônio. Perseguições são inevitáveis na vida daqueles que andam com Cristo. A piedade sempre vai provocar o antagonismo do mundo. Como disse Hernandes Dias Lopes, cicatrizes são o preço que todo crente fiel paga por sua lealdade a Cristo. Certa vez um irmão fez a seguinte pergunta: pastor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não, respondeu ele. Se ela for mais fiel, será mais perseguida. Paulo confirma isso em 2 Timóteo 3:12. Está inserido, irmão, na nossa decisão por Jesus, o sofrer pelo Evangelho. Estamos dispostos. Eu me lembro de uma revista que nós estudamos, se eu não me engano, foi sobre os pioneiros da Assembleia de Deus. E eu me lembro de um tema ali específico sobre o Amapá.
os pioneiros. E lá no Amapá teve um evangelista, um missionário, né? No começo da região norte ali do Brasil, os missionários pioneiros dessa obra, teve perseguição, irmãos. E ali eu lembro de um missionário, um irmão chamado Clímaco, né? Clímaco Bueno Asa. E ali diz que padre local, juntamente com arruaceiros, né? Apedrejaram o evangelista, pegaram todas as Bíblias ali que queimaram em praça pública. E foram queimadas em praça pública ali. Fora as outras perseguições, outras agitações, irmãos, que teve ali na história, né, da igreja. Se a gente pega aí mesmo para a fundo, muitos fazendeiros aqui no Vale do Paraíba mesmo, muitas perseguições a quem pregava o evangelho. Então, nossos irmãos ali foram guerreiros, né? Foram esses pioneiros, eles passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições. Isso a gente está falando só um pouquinho, né, do que a gente conhece aí, mas tem muita coisa que aconteceu. Né? E estamos dispostos, irmãos, está inserida a nossa decisão por Jesus sofrer pelo Evangelho. Então, fica aqui, irmãos, esse tópico primeiro aqui, um novo tempo. Deus chamou novos obreiros, houve novas conversões, houve novas perseguições. Que nós possamos aprender aqui nesse tópico, ouvir, estar sensível à direção do Espírito Santo e deixar nas mãos de Deus. Deixa que Deus conduz, irmãos. Deus vai trazendo, Deus vai acrescentando, Deus vai mostrando, assim como Ele sabia que atravessando o mar Egeu, é lá naquele lugar, é onde Ele quer, é da forma que Ele quer, é onde a porta vai se abrir. E nós temos apenas que estar sensíveis. Como isso? Orando, buscando, estando dentro da palavra do Senhor, buscando cada dia mais, nos alimentando da palavra do Senhor, nos saciando e estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Amém? A gente entra aqui no tópico 2, novos desafios, né? Vemos de modo resumido aqui o ministério de Paulo em 4 cidades. 3 no capítulo 17 e 1 no capítulo 18. E a forma como reagiram à palavra de Deus. Então aqui, Tessalônica, irmãos. Transtornando o mundo. Atos 17:6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, irmãos, Tessalônica era uma cidade que foi fundada ali, ano 316 a.C., por Cassandro, né, general de Alexandre o Grande. E a cidade recebeu esse nome em homenagem à esposa de Cassandro, Tessalônica, né? Meia-irmã de Alexandre. Em Tessalônica havia um grande centro comercial que habitava ali aproximadamente 200 mil habitantes, era a capital da Macedônia. Em Tessalônica havia uma sinagoga. Olha que interessante, um bom lugar para começar a pregar. E durante 3 sábados ali, Paulo pregou a respeito de Jesus. Paulo, com todo o poder das Escrituras, acrescentava e dizia ali: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. E em Tessalônica, então, houve essa oposição por parte de judeus que viam as pessoas deixar a sinagoga. Então, esse vigor, esse dinamismo, essa ousadia deles era tanto, irmãos, que é dito, né? Este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses homens estão com esse empenho, com essa garra, com esse dinamismo. Eles estão transtornando o mundo. Eles chegaram aqui nessa cidade, nós precisamos fazer alguma coisa. E houve ali um tumulto, irmãos. Eles tiveram que sair ali e ir para uma cidade chamada Bereia. Em Bereia, irmãos, houve um apego à palavra de Deus. A nobreza dos bereanos era espiritual. Eles estudavam as Escrituras para aprender a verdade. Possuíam nobreza e sabedoria. Estudavam as Escrituras com insistência, constância. Possuíam uma medida de fé que afugentava as dúvidas, né? Preservava a cautela para não cair na crítica do que é certo. E também não ser ingênuo, aceitando tudo que vinha aparecendo, né? Eles examinavam ali as Escrituras, a palavra do Senhor. Então, o resultado em Bereia foi excelente, irmãos. Por quê? Porque eles receberam, né? O Evangelho é pregado aqui, irmãos.
nas sinagogas, mas com a diferença de que ali eles ouvem com atenção e respeito, analisando, comparando diariamente a fala e a pregação com o filtro das Escrituras. Bereia é um exemplo de pessoas interessadas e sedentas, as quais entendiam que fora das Escrituras não há verdade. O que dá vida à igreja não é show, nem programas especiais. O que mantém uma igreja viva é a pregação, o ensino da Bíblia, porque ela é a palavra viva do Deus vivo. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, irmãos. O que dá vida à igreja é o sustento, né? É o sustento da palavra de Deus em nossas vidas, não é show. Não adianta ter fumaça, ter luz colorida, fazer agitações, nada disso. O que dá vida à igreja é a pregação e o ensino da palavra de Deus, porque ela é a palavra do Deus vivo. E nós estando bem alimentados, a gente, irmão, tem uma saúde espiritual, oh glória, e é isso que Deus quer da igreja. Deus quer uma saúde espiritual da igreja. Não é movimento. Movimento acontece um dinamismo, você tem um fortalecimento espiritual, você caminha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e vai embora, irmão, a tua vida espiritual. Essa é a diferença, uma enorme diferença. Glória a Deus. Aleluia. Falando rapidinho aqui, irmão, sobre Atenas. Atenas, irmãos, oh glórias. Atenas e a sua idolatria. Sendo, pois, Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Atenas, irmãos, foi por muito tempo a principal cidade da Grécia e o centro intelectual e cultura do mundo. Os artistas da cidade eram insuperáveis em escultura, literatura, oratória. Chegada do evangelho ali, através de Paulo, foi um momento histórico. Embora culta, a cidade era idólatra. E é aqui que Paulo prega um dos seus mais brilhantes sermões, ao Deus desconhecido. Paulo chega em Atenas, irmãos, daí quando ele sai ali, ele desce naquele porto, e tinha um caminho, e ele começa a ver dos dois lados do caminho muitas imagens, muitos deuses, muitos altares. E até ele chegar no portão principal da cidade, quando ele entra ali, ele começa a ver uma cidade cheia de idolatria. E ali, irmãos, ele começa então a anunciar a palavra. E ali ele prega um dos seus sermões ao Deus desconhecido. Olha, atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, vocês são dedicados aqui à religiosidade, e eu vejo um altar aqui ao Deus desconhecido. Então é esse Deus desconhecido que eu vou falar para vocês. E ali Paulo vai discorrendo, vai falando a respeito do Deus desconhecido. Oh glória! E talvez a maior lição é que a cultura do mundo, irmão, não significa que ele esteja iluminado. Pode ser melhor cultura, o maior saber, o maior brilho intelectual, e ainda assim está em trevas, sem salvação. Atenas precisava de Cristo. Nunca devemos deixar ser iludido pelo mundo e sua pompa. Em Corinto, irmãos, fala e não te calas, ô glória. Olha que bonito, meus irmãos. Deus fala para você, fala e não te calas. Não se preocupa. Fala, prega a palavra e não te cales diante das situações. Ô glória. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor te disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ô glória. E Corinto era o maior centro de imoralidade do império, irmãos. Era notória a depravação. Houve época em que a maioria das cidadãos de Corinto adorava Afrodite, né? Uma deusa promíscua. Tinha um templo, uma colina lá onde havia mais de 1000 prostitutas ali, cultuais, que faziam as coisas mais terríveis naquele lugar. Idolatria, a população ali. Paulo permaneceu um bom tempo ali. Como os judeus não quiseram ouvi-lo, blasfemaram, ele sacudiu as sandálias e foi pregar aos gentios, irmãos. O que temos nesse episódio é uma autoexclusão dos judeus, ou seja, eles não queriam ouvir, então vai ter quem queira ouvir. Eles não querem o evangelho, mas tem quem queira. O ministério de Paulo em Corinto foi intenso. Qualquer pessoa que fosse ser crente em Corinto defrontava-se com um ambiente permeado de tentações. Um ambiente de tentações. Talvez por isso foi
a igreja que mais cartas recebeu de Paulo, mas o evangelho sempre triunfou. Glória a Deus. Para a gente terminar aqui, irmãos, terceiro tópico aqui, novas lições, ou seja, o valor de uma pessoa. Responderam-lhe, em Atos 16, 31, crê no Senhor, Jesus será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Repetidas vezes em Atos e em outros lugares do Novo Testamento vemos essa preocupação e ênfase. Uma só pessoa é um campo missionário, grande o suficiente, irmãos. Chama-nos a atenção que algumas das palavras mais profundas ditas por Jesus foram ditas privativamente a uma pessoa, né? Como no texto de João 3,16 foi dito a Nicodemos na calada da noite. A fala, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade, lá em João 4, para a mulher samaritana, para uma só mulher. Lídia, o carcereiro, o etíope, Timóteo e muitos outros foram ganhos, um de cada vez. O que isso nos diz, irmãos? Que o valor de uma alma é imenso, o valor de uma alma é gigantesco. Glória ao nome do Senhor. Cantando no escuro, Paulo e Silas presos ali naquele cárcere, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Outra lição que Deus nos ensina é essa, irmão. É possível cantarmos em meio às provas? Muitas das vezes, irmão, situações vão exigir de nós que nós venhamos dar louvores em meio à escuridão. Então, que nós possamos meditar nessa passagem, né? Spurgeon disse, é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do dia, mas como cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas? Não é a ausência da claridade física apenas. Eles não haviam feito nada para merecerem estar ali. É suficiente, irmão. Cristo, a presença de Cristo é suficiente. É possível cantar na noite escura da alma quando Cristo está conosco. Ele jamais abandonará o fiel. Glória a Deus. E para terminar aqui, irmão, consolidação da obra. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus, Atos 18 e 11. Nessa nova viagem, Paulo não apenas planta novas igrejas, mas também consolida e fortalece as igrejas que estavam existentes ali. Não basta evangelizar, é necessário estruturar a obra, irmãos. Não basta evangelizar, é necessário cuidar dos convertidos como uma igreja fortalecida através do ensino sistemático e profundo das Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós terminamos, irmãos, essa lição com essa aplicação pessoal. A igreja cristã, ela está integralmente ligada à palavra de Deus. A igreja sem a palavra do Senhor é como uma lâmpada sem energia elétrica. Amém? E a gente termina aqui com um questionáriozinho. Aonde foi, irmãos, que os ouvintes tiveram a nobreza de examinar as Escrituras, conferir o que Paulo pregava? Aonde? Bereia, ô glória. Aonde foi, irmão, que Paulo pregou o seu famoso sermão ao Deus desconhecido? Oi? Atenas? Opa! E terceiro, irmão, nessa lição nós aprendemos que não basta evangelizar, mas também é necessário o quê? Discipular os convertidos. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa falar a cada coração profundamente. Pastor, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.